Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast, mais um em meio a tantos episódios, 5 temporadas, é um sucesso de 3 visualizações no YouTube. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Ah, cara, tá bombando, teve 4 visualizações na verdade, são 4 agora. Porra, Então, top, pô, já já cresceu. cresceu. Temporada passada era 2, já dobramos. Crescendo igual... Mas dá pra falar aí que foi 100% de aumento. Crescendo igual anão. Shark Tank fala que é 50% de crescimento ano a ano. Boa. É isso que importa, o que importa são os indicadores, né? O pitch, exatamente. Bem-vindo às métricas, né? Mundo das métricas. Boa. Então, aproveitar esse nosso crescimento para falar do DevSecOps, que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx oficial no Brasil, está abaixo na descrição do episódio lá no YouTube ou no devsecopspodcast.com.br. Se você está buscando soluções de AppSec, fale com a Digital Oak, eles têm um portfólio completo para você. E a Gold Security, que é especializada em Application Security, que é desenvolver software seguro, fale com a Gold Security. Pessoal, episódio... não sei se tão aguardado, mas muito debatido aqui nos bastidores, background, back-end, offline, né? A gente fala muito desse tema aqui, mas é um episódio que a gente vai falar um pouco sobre o mercado em geral, obviamente de AppSec, mas como é morar fora, né? Como é o mercado fora do Brasil. O Benhur ainda, porque a gente tem fé que ele vai sair do Brasil. Mas vai vir, com certeza, não tenha dúvida disso. Tá tentando convencer ele a sair do Brasil. E eu e o Marcos, que já moramos fora, né? Eu já tô há 3 anos aqui na Polônia, o Marcos eu tô há 2 anos na Alemanha. Enfim, então a gente tem como é que pode falar? Caso de uso, né? Tanto de trabalhar e morar no Brasil, e agora morando aqui fora. E o Benhur tem aí umas perguntas, a gente vai debater algumas coisas acerca disso, né? Como é o mercado aqui fora, talvez dúvidas, enfim. Acho que é um tema, talvez um pouco fora, né? Enfim, do que a gente sempre fala, mas acho que é legal porque a nossa vida, a nossa carreira profissional tá nisso tudo, né? A gente discute isso aqui tudo acerca da nossa vida profissional. E acho que é importante o pessoal ter muita dúvida, ou como fazer, ou como não fazer. Talvez a gente responda tudo, talvez a gente não responda tudo. Mas enfim, essa é a ideia do episódio de hoje. Então, nada mais justo como a gente começar. Talvez o Benhur quer começar fazendo algumas perguntas, Marcos quer começar falando uma coisa. Fiquem à vontade. Pessoas, assim, ó, esse foi um episódio que, cara, eu esperei muito tempo pela oportunidade de conversar com pessoas aqui, que nem o Marcos e o Cássio, que, cara, eles não têm eles vivem a realidade que eu queria sempre perguntar, né? Então, eu vou dizer que esse espaço, eu acho que é quase um presente para mim que eles trouxeram e deram essa oportunidade aqui de conversar do que qualquer outra coisa. Eu já trabalhei para fora do Brasil, né, para algumas startups aí, principalmente dos Estados Unidos, né, em alguns lugares dentro do Brasil, mas trabalhando do Brasil, né. Agora, uma coisa é você trabalhar do Brasil para fora, outra coisa é você trabalhar dentro do Brasil para as empresas do Brasil, que também já é minha realidade também hoje, né, e outra coisa é você morar fora, viver fora do Brasil, né, trabalhando dentro da área. Então, eu tenho algumas perguntas reais, né? Então não são eu sempre, são realmente dúvidas reais. E a primeira dúvida, eu nem vou começar com a questão do salário, porque todo mundo quer meio que saber isso, né? Deixa por último. Fica até o final do episódio que a gente vai, no final a gente começa a conversar sobre isso aí, tá? A primeira questão, que é uma das coisas que quando eu converso com as pessoas mais me preocupa e preocupa as pessoas, é com relação a ir trabalhar na Europa, sair do Brasil para ser um profissional de Application Security na Europa, certo? Hoje, existem muitos empregos remotos para trabalhar do Brasil para a Europa. Na Europa, realmente é melhor que você esteja dentro da Europa. E se uma vez que você está dentro da Europa, você pode trabalhar para qualquer país que esteja dentro da Europa? Como é que funciona isso? Boa, eu vou começar falando um pouco de como que é as coisas aqui na Polônia e a minha visão, e o Marcos complementa aí. Muitas vagas aqui na Polônia, por exemplo, eles exigem
que você more aqui. Você tem que ter residência aqui. Porque é uma questão é tipo a lei trabalhista daqui. Tá? Então, você tem que morar na Polônia. Você pode trabalhar remoto, tipo assim, que nem eu moro em Cracóvia, você pode trabalhar para uma empresa de Varsóvia, que é 3 horas de viagem. Você pode trabalhar remotamente, mas morando aqui. Por 2 questões. Uma, a lei trabalhista. Normalmente as empresas que são polonesas e tal não permitem que você more fora. More fora, assim, algumas até abrem para a Europa, então você pode morar na Europa, né, mas não necessariamente fora da Europa. E tem uma questão, às vezes, com o fuso horário. Então, você tá no Brasil e trabalhando para cá, agora a gente tá 5 horas de diferença. Então, 9 horas da manhã que tá todo mundo começando a trabalhar aqui, ainda é 4 horas da manhã no Brasil, né? Então, fica um pouco complicado. Quando não é horário de inverno que fala aqui, tá 5 horas da manhã, então acaba sendo muito complicado dependendo do fuso horário. Então, essas são as 2 principais limitações que eu diria, pelo menos aqui da Polônia, que o pessoal fala de trabalhar remoto e tudo mais. Quando a empresa não é polonesa, mas ela é europeia, aí isso muda um pouco, porque aí depende da lei trabalhista de cada país, mas em geral você pode morar na Europa. Não pode morar fora da Europa, mas pode morar na Europa e aí trabalha do país que você tiver. Então, mora na Alemanha, na Inglaterra, sei lá, e trabalha remotamente, não tem problema. Mas isso, de novo, varia de empresa para empresa. Não é uma regra, varia de empresa para empresa. O que eu diria que eu não vi, nesses 3 anos que eu tô aqui, conheço um monte de brasileiro aqui e etc, não vi vagas para trabalhar remotamente daqui, morando do Brasil. Isso eu não vi. Não vi. Pode ser que exista, pode ser que tenha, mas não é a regra, eu diria. Talvez a exceção da exceção. Né? O cara mora no Brasil, ganha em euros, sei lá, e trabalha para uma empresa que seja aqui da Europa. Isso eu não vi ainda. Só para complementar o que o Cássio falou, eu tenho 2 casos. Eu tenho meu irmão, por exemplo, que ele veio para cá fazer intercâmbio para faculdade e tudo mais. Então ele ficou 1 ano alocado aqui na Europa, na Alemanha especificamente, e ele voltou ao Brasil trabalhando para uma empresa daqui. Só que o que acontece? Normalmente você tem um prazo que o governo coloca, tipo, você pode ficar 60 dias, 90 dias trabalhando de um outro país fora da EU e depois tem que retornar. Tanto que ele voltou agora em setembro e tem até dezembro ali para se decidir se vai voltar ou não, para ver como vai ficar o contrato. Porque provavelmente se ele não voltar, ele terá que cancelar. Mas normalmente eles têm essa flexibilidade, você tem que trabalhar dentro, você tem que morar aqui dentro do EU, no geral, mas se você precisar, por exemplo, voltar para o Brasil, ficar 60 dias, 90 dias, não tem problema, desde que você volte dentro desse período, senão você vai ter o contrato cancelado. Então isso é uma coisa que tem acontecendo real com o meu irmão, que tá, inclusive tá no Brasil agora, e tá vendo ali como que vai funcionar a questão de formatura, tudo para voltar para cá. Tem uma... Já Desculpa, pode falar, mano. Então, e já no meu caso, por exemplo, eu vim pra cá, eu vim com a esposa, vim casado, então eu consegui já o Blue Card, né, que é o visto de residência, mas se você vem pra cá, por exemplo, quero ir para trabalhar na Alemanha, você precisa ter o Work Permit. O Work Permit e o visto de residência, basicamente, você ter o Work Permit, você precisa da residência, tá? Um não vive sem o outro. E para você tirar isso aqui na Alemanha, especificamente, você precisa ter. Você consegue de 2 maneiras. Ou a empresa fornece isso, ela te ajuda com essa realocação, onde eles pagam um custo, te ajuda com translado e tudo mais. Ou você vem com visto de procura de emprego, e a partir do momento que você achou um emprego aqui, achou uma vaga, esse visto é feito upgrade para que você possa trabalhar e morar dentro da União Europeia aqui. Então são esses 2 jeitos hoje para você vir aqui para a Alemanha especificamente, né? Eu ia colocar tem um caso também que eu esqueci de mencionar, tem empresa que tem muita questão de GDPR, ou LGPD aqui da Europa. Sim. E aí, tipo, o dado não pode sair da União Europeia, tal. Então, às vezes, não é nem lei trabalhista ou fuso horário. Tipo, por conta da GDPR, você não pode trabalhar de fora da União Europeia, por exemplo, remotamente, entendeu? Aí, eu tenho acesso do meu país... Eu tenho acesso do meu país ou fora da União Europeia a questões de dentro do país, isso? Isso, exatamente. Porque tipo, você pode ter VPN e tal, mas, enfim, sabe como que é essas questões. Né? Então os caras não querem que o dado saia da União Europeia, então você acaba ficando limitado por conta disso. Show, perfeito. Então, eu entendi, realmente é absurdamente mais fácil, diria assim, 99,9% mais fácil estar na União Europeia. Sim, né? Sim. O que dá pra fazer também, Benhur, até só pra complementar antes de você pular pra próxima, que foi
tem um caso que foi o Cássio iniciou desse jeito e depois mudou, mas você pode procurar empresas que estejam dispostas a pagar ali, a te trazer com Work Permit. Então a empresa te contrata ainda no Brasil, dá a entrada na sua documentação para que você venha para cá com a documentação já certa. Então também tem isso, você pode começar a procurar, são poucos casos, tá? Normalmente as empresas preferem quem já está aqui, mas se tem uma demanda, um caso especial que eles precisam do profissional X, normalmente eles abrem essa exceção e trazem você ali com o seu visto, você fica atrelado àquela empresa por X meses, tá? Normalmente é 2 anos ali, onde você não pode sair e a empresa pode demitir, então você tem uma estabilidade ali por um certo Caramba, período. que legal! Que legal, que Isso- legal. isso- Claro, né? O cara trabalhando direitinho, né? Se o cara mata ninguém na zoar, sim, Se o cara zoar. Esse caso também não é uma regra, depende da empresa. Comigo aconteceu desse jeito, a empresa estava disposta a pagar o relocation, que eles chamam, o relocation. Então eles te dão uma grana extra. E pra você ter ideia, eu fui contratado em julho ou agosto. Eu comecei a trabalhar em janeiro. Então, até esse processo todo assim, de work permit, que tava na época do Covid, demorava um pouco mais, até eu conseguir vir para cá e começar a trabalhar. Então, quase 6 meses, mano, a empresa espera, porque sabe que é difícil contratar e tudo mais. Então, você tem uma grana a mais que é meio que ajuda de custo para passagem, etc. E nesses casos específicos, eu tinha que ficar 1 ano, não podia sair antes do ano. Caso eu saísse antes de 1 ano, essa grana extra que eles pagaram eu teria que devolver. Isso você assina em contrato, o que é justo, né? Nada mais justo. Então, às vezes é 1 ano, 2 anos, depende da empresa, né? Boa, saquei. E fato de. Depois a gente vai partir para essa. Ou melhor, já vamos emendar essa pergunta, então, eu deixo a outra para depois. Uhum. Que é sobre a questão do, ok, eu recebi uma proposta ou estou disposto a me aplicar para uma vaga, né? Exige uma preparação financeira e é uma mudança de vida, né? Porque, por exemplo, assim, cara, se o cara tem casa, tem carro, coisa assim, transporta. A casa não vai conseguir, ou vai dar o trabalho do caralho, né? E transportar essas coisas para a Europa, muitas vezes, na maioria das vezes, não vale a pena, né? Então tu acaba tendo que tomar uma decisão com relação ao que você vai fazer com isso no Brasil. Você vai deixar aqui e tal, mas quanto que normalmente as pessoas precisam ter guardadas, claro, né? Dependendo aí, às vezes o cara tem 3 filhos, às vezes tem que nem o caso do Marcos é casado, às vezes o cara vai solteiro. Cara, eu entendo que tem diferentes cenários. Às vezes o cara tem animais de estimação, enfim. Quanto que normalmente vocês recomendam que, cara, no momento que tu quer sair, tu tem que ter essa reserva de dinheiro aqui pra não dar BO, não dar trabalho? Quanto que é mais ou menos vocês chutariam hoje, assim? Cara, essa pergunta é foda, porque, por exemplo, no meu caso, e eu imagino que seja o que a maioria faz, é o que você até começou a pergunta falando isso. Às vezes não é tão viável você trazer todas as coisas pra cá. Especialmente é uma casa diferente, as coisas que você tem, móveis e tal, cara, não vai caber. É uma série de. É mais fácil tu vender tudo, vende, doa, enfim. Aí pega essa grana. E aí essa grana você vai trocar para a moeda que você vai vir. No caso aqui da Polônia não é euro. É uma moeda parecida com o real, inclusive. É 1,40, 1,30, depende da época. Então tu não perde tanto no câmbio. Mas assim, e aí você usa essa grana aqui. Porque você vai precisar dessa grana de fato para comer. Porque depois, assim, no meu caso eu já vim, a minha esposa na época já tinha um apartamento dela. Então eu vim para a estrutura dela. Não sem preocupar com cama, com móveis, com nada. Tipo, era a grana do comer no dia a dia, sabe? Voltando um pouco na pergunta anterior, as empresas que fazem relocation, elas oferecem normalmente 3 meses de aluguel. Então elas alugam um lugar para você. Normalmente aqui na Europa, normalmente, tá? É tudo mobiliado já. Então tu não entra numa casa vazia. Já tá mobiliado a casa, tu entra pra morar, você põe comida lá dentro, acabou. Então eles te oferecem 3 meses, você já vem pro endereço, assim, já tá alugado, já tá um contrato com a empresa, você já vem morando. Aí você vai no mercado, compra suas coisas. Então, a grana que você precisa inicial é essa de se manter alimentado, né, 3 meses. Mas assim, você já tá trabalhando, então você já vai ter o seu salário daqui e tudo mais. Só que aí, depois desses 3 meses, você tem que, ou você renova o contrato naquele mesmo lugar, né, só que aí é você que começa pagando, não é mais a empresa, ou tu vai procurar um outro lugar. Aí tu vai precisar do aluguel e normalmente, igual tem no Brasil, o tal do depósito. 2, 3 aluguéis, 5 aluguéis de antecedência.
Então depende, né? Se o aluguel é dois pau é foda, né? É em euro, é em slot. Em slot é 2.000, quase 2.000 reais. Em euro fica, sei lá, 300 euros, 500 euros. Então, se você precisa pagar 3 aluguéis, né? 1.500 euros, uma porrada, né? 3.000 reais. Vai te tirar 10 mil reais aí do bolso só pra te garantir. Exato. Então depende muito da localização, o país e tal. Mas em geral eu diria isso, cara, assim, pega o valor do teu aluguel, multiplica por 3, 5, é a grana que tu tem que ter pra chegar aqui, tá ligado? Considerando que tu vai estar trabalhando, vai ter um salário pra comer, tal. Mas porque é algo que você pode precisar já de cara. Mano, eu tenho 3 meses pra achar um aluguel. E às vezes não é tão... Depende do lugar de novo, mas às vezes não é tão rápido achar. Tá ligado? Pode demorar uns 3 meses pra achar um lugar. E, putz, você acha um, mas é muito caro. Aí você vai ficar temporário, aí o contrato é de 1 ano e tal. Então, eu diria que assim, pega o valor do aluguel que tu vai pagar, vezes 3, vezes 5 e aquela história. Sempre um extra que você pode precisar. Então, não dá pra falar um quanto, porque depende da moeda, depende do valor. Mas eu acho que essa é a dica que eu daria, assim, tá ligado? Pra mim foi mais fácil, eu diria, como eu falei, minha esposa já tava aqui, ela já morava aqui, então ela já tinha o lugar dela, eu só cheguei, tipo, eu peguei minhas cuecas e vim, tá ligado? Foi literalmente isso. As minhas coisas do Brasil eu vendi, não precisava mais. Aí, que nem tu falou bem, animal de estimação. Eu tinha 2, tenho os 2, né? Um cachorro e um gato. Aí você se prepara pra trazer, então tem um custo a mais. Tal. Aqui no dia a dia é ração e acabou. Mas tem um custo de exame, de fazer lá toda a documentação para poder trazer, viajar, passagem aérea. Então, a grana que a empresa paga com relocation, por exemplo, mano, não é nem um terço disso, assim, tá ligado? De tudo que você gasta para fazer a sua mudança, assim, sabe? Então, e no meu caso, por exemplo, eu vendi tudo no Brasil. Então, eu tinha uma grana do Brasil, que você acaba trocando, acaba usando dinheiro do Brasil também, enfim. Então, mano, a reserva é essa, assim. Cuidado com o aluguel, porque comer, velho, na boa, você vai estar trampando, você come. Mas o aluguel é uma grana que às vezes a galera não tá preparada, você precisa de 3 aluguel de uma vez só de sinal, né? Aí você não tava esperando, enfim. Aqui na Alemanha são 3 aluguéis por padrão, tá? Normalmente. Às vezes o pessoal pega 2 ali, mas normalmente são 3 por default ali. Inclusive, aqui, por exemplo, onde eu moro hoje, eu deixei de calção, 2 conto. Foi 2.000 euros de calção só pra me poder me mudar. 10 pau, 10 mil reais. Exatamente. Então, aqui no meu caso foi isso, só que assim, é uma metragem boa, é um apartamento legal, bacana. E foi o que o Cássio falou, normalmente é a grana pra comer. No nosso caso aqui, a empresa deu um container pra gente, então a gente conseguiu trazer algumas coisas do Brasil. Então eles forneceram o container, que então legal, deu pra trazer. Que legal. Então deu pra trazer cama, trazer TV, trazer um ou outro móvelzinho. Não dá pra trazer tudo porque o Cássio falou. Aqui é diferente a estrutura dos lugares, igual você pega onde o Cássio tá, por exemplo. O telhado dele é um telhado ali em V, né? Então. Um chalés, como chamamos aqui. Tipo chalé. E todos os telhados são assim por causa da neve, né? Então, se você vai pegar faz todo sentido. Então, se você vai pegar o último andar, por exemplo, de um prédio, sua casa ali vai ser praticamente inteira em V, então você não vai ter onde realocar os seus móveis. Então, você tem que pensar bem o que você vai trazer. Até por causa disso, até por causa do jeito que é montado os imóveis aqui, né? E vale uma observação nesse caso do Marcos aí, que esse container não é do dia pra noite. Demorou uns 5 meses esse container aí, não foi? Eu cheguei em outubro, o container chegou no final de janeiro. Aí, ó. Então você não vai... Então se você precisa de coisa, você quer trazer coisa que você precisa logo, mano, não dá pra pôr no container. Traz com você, hoje já não é algo que dá pra trazer, então já considera essa grana, por exemplo, você comprar aqui, porque não rola, entendeu? Sim. Entendi. E outra, assim, até tem, mas essa história de fiador, seguro, como que é? Seguro aluguel lá, seguro, tem um nome de seguro, eu esqueci. Caralho, esqueci. Eu também esqueci. Seguro fiança. Seguro fiança, fiador, mano, até existe, mas pra quem é estrangeiro, esquece, mano. É o dinheiro do aluguel adiantado, 3, 4 aluguel e acabou. E os caras não enchem o saco, não, cara. É mais fácil, porque até achar, você precisa de tanto documento, você já passou 2, 3 meses e já tá morando na rua, tá ligado? Mano, pega a porra do dinheiro, paga o bagulho, muda e acabou, entendeu? E assim, o que aqui tem de vantagem que eu particularmente gosto? Aqui você tem os grandes centros, tipo, o Cássio mora na Cracóvia ali, trabalha na Cracóvia. Só que você tem cidades satélites em volta, como se fosse a região do ABC ali em São Paulo, que aqui a gente chama de Dorf na Alemanha. São lugares um pouco menores, mas que ainda são perto dos grandes centros, onde você tem um aluguel mais barato e espaço maior. Exato. Então você tem essas vantagens. Se você gosta de sossego, normalmente é mais sossegado, tem menos trânsito, é mais tranquilo.
Então você consegue ter esses lugares e você fica... Cara, tudo aqui é perto, tá? É difícil falar que é longe. Você pega, tipo, o tram ali, 15, 20 minutos, você tá no centro da cidade. Então, não é igual no Brasil, que a gente demora 2 horas pra andar 30 quilômetros. Então, é tudo relativamente perto. E isso, ponto bem importante. Não, e bom que você tocou nesse ponto agora, talvez o Benhur vá perguntar, mas acho que é legal já fazer essa observação. Às vezes a galera quer morar no centro e tal, e acaba sendo um aluguel mais caro. Mas morar mais longe não necessariamente é um problema, porque o transporte aqui é muito bom. Assim, não é trânsito, não é... Tem trânsito e tal, mas não é um negócio absurdo. A gente que é de São Paulo, eu e o Marcos, então a gente é meio calejado com essas coisas de trânsito e tal. Então aqui, cara, como ele falou, meia hora você se movimenta de um lado pro outro da cidade, assim, tá ligado? Eu moro, por exemplo, a 12 km do centro, 13 km do centro. Dá 10 minutos, 15 minutos de carro sem trânsito. Meia hora com trânsito, 40 minutos com trânsito. Pô, pra mim é um paraíso. Pra quem morava em São Paulo, gastava 3 horas pra chegar no escritório, entendeu? Então, assim... Fora o transtorno, né? Fora o transtorno. Então, assim, às vezes você pagar, sei lá, 3,5 pau em reais, 3,5 pau no aluguel no centro, ou pagar 2 mais afastado, pra morar no centro num apartamento, ou afastado numa casa, ou que seja apartamento também, enfim, às vezes esses 2 mais baratos é uma economia muito grande mesmo, porque o transporte você vai gastar, sei lá, não vai gastar mais que isso, sabe? Pra você poder fazer esse deslocamento, vai ter um pouco mais de conforto, enfim. E lembrando que aqui as vagas normalmente são remotas ou híbridas, você não vai com frequência pro escritório. Se você for híbrido, você vai 2 vezes na semana, cara. A passagem de trem aqui, você vai pagar 4 euros ali, e aqui no meu caso, pra andar o dia inteiro. Então você paga 4 euros, você vai e volta quantas vezes você quiser pra tua casa. No caso do Castelo em Slots também vai estar quase a mesma coisa. Então, tipo, você consegue se deslocar com um custo baixo até, né? Então, e sem pensar tudo isso no custo. E sem transtorno. Você vai sempre sentadinho, tá? Isso que é a vantagem. Dificilmente você vai ficar com o negócio lotado. Imagino que segurança também, né? Outra pegada. A tranquilidade de você pegar um transporte público, né? Que a gente tem as nossas questões aqui no Brasil. Chamada Terra Verde e Amarela, né? Então, perfeito. Vou fazer um plot para outra categoria de questão. Acho que a gente falou uma questão legal ali dos custos, movimentação, essa primeira adaptação, né? Eu acho que isso aqui daria 50 episódios, daria uma série só sobre isso, né? Aí acho que até vale um dia pensar, Cássio Marcos, aí, uma live pra galera começar, pode mandar pergunta, vamos responder, bater um papo ao vivo. Porque dessa primeira adaptação, agora tem algumas dúvidas com relação ao trabalho em si, a característica profissional, né? A primeira coisa que sempre surge a dúvida é: vou ir trabalhar nos Estados Unidos, posso estar em Nova York, posso estar em Los Angeles, tudo se fala inglês, com seus devidos sotaques, diferentes culturas, mas tudo se fala inglês. Quando a gente coloca o peninho do Google Maps na Europa, essa questão já é bastante diferenciada, né? Então a gente já tem uma divergência de línguas nativas considerável. Eu moro no Brasil, falo inglês, talvez, falo um pouco de espanhol e quero ir para a Europa. Só que na Europa tem ali o alemão, o francês, né? Que nem o... como é que é? Polonês, né? Que são... Algumas línguas são bastante difíceis, né? E como que é essa questão da língua, né, cara? Porque uma coisa é chegar no trabalho, abrir uma call e falar inglês com outra pessoa que fala inglês, mas e o dia a dia, né? E o cara da padaria, né? E o cara que vai fazer o meu contrato do carro, e o cara que vai fazer o meu... Como é que funciona isso? Aqui na Polônia, falando de cidade grande, então, Cracóvia acho que é a segunda ou terceira maior cidade aqui, depois é a capital, tem uma outra também, enfim. Na cidade grande, vamos lá, profissionalmente falando, o inglês, ele manda, né? Normalmente as empresas também, já são empresas globais, a menos que você vá trabalhar na empresa, eu trabalho na empresa só daquele país e tal, ainda assim, cara, é sempre universal, então o inglês que manda, toda a comunicação, e-mail, enfim, é tudo em inglês. Deixa eu aproveitar esse seu gancho também, Cássio, igual, eu trabalho aqui numa empresa que, particularmente aqui, só tem mercado na Alemanha, né, o mercado dela ali, os clientes, de expansão, né? E tudo. Cara, 100% inglês ali. Inclusive, se eles falam alemão durante o ambiente de trabalho,
o RH ali, ou alguém que está próximo, corrige pedindo para que fale inglês. Então, aqui o ambiente de trabalho é 100% inglês. Não tive dificuldade de adaptação nesse ponto. Boa. Isso aí para mim foi bom. Aqui é a mesma coisa, exceto, obviamente, tem uma reunião que só tem polonês, o pessoal fala no idioma local, né? Nem precisa falar inglês. Mas se eu, por exemplo, quando eu tô junto, que eu não domino a língua, aí a pessoa já troca para inglês, interage e tal, então você se vira. Saindo do mundo profissional, indo pro mundo pessoal, que nem você falou, vou na padaria, vou abastecer o carro, já muda um pouco. Então, por exemplo, nas cidades grandes, em geral, o inglês você se vira. Mas em geral, não é em tudo. Então, por exemplo, no próprio lugar aqui que você vai fazer o cartão residência, lá, o lugar do governo, né? Então você vai lá, pega uma senha, tem que apresentar os documentos, tal. Normalmente os atendentes ali falam inglês. Então você se vira no inglês. Mas nem todo lugar é isso. Eu fui fazer a carta de motorista recentemente, ninguém falava inglês. Nem no lugar no escritório, tal. Então, o pouco que eu tenho do idioma, eu me viro. Mas ainda assim não foi suficiente, por exemplo, para fazer a prova do exame, a prova prática de motorista. Então tinha que ter um tradutor junto, ou tradutor para o inglês, que eu entendo, ou para o português, enfim. Então, às vezes, você sai da cidade, vai para um lugar, vai viajar num lugar, precisa parar para abastecer o carro, cara, você tem que saber falar, ó, como é que fala, bomba número 1, quero pagar com cartão. Ponto. Você precisa saber falar essas coisas, porque às vezes o pessoal não vai saber falar inglês. Então, quanto mais você sai das cidades grandes, mais você vai sofrer com isso, aí com o idioma local, como tu falou. É francês, é polonês, é alemão, é finlandês, sei lá. Mas as cidades grandes, em geral, o inglês você se vira muito bem. Quando você vai para lugares mais remotos, lugares mais afastados, isso não é uma realidade. E ainda na cidade grande, você corre o risco, eu diria que é natural até, de ter pessoas mais velhas e tal. Eles têm outros idiomas. Por exemplo, aqui na Polônia, o pessoal aprendia russo, aprendia alemão. E não necessariamente inglês nas escolas. Então quem é mais velho, tipo a família da minha esposa, eles não falam inglês. Mas eles falam alemão, falam russo, falam polonês. Mas inglês não falam. Então tipo, dá pra se virar? Dá. Vai morrer? Não vai. Você se vira. Mas vai ter um perrenguezinho ou outro. Médico. Quantas vezes eu fui em médico aqui que não tinha em inglês? O cara só falava polonês. Então às vezes era uma consulta, era explicar uma coisa simples, beleza. Mas o dia que eu torci o joelho, por exemplo, e fui no médico, precisou fazer, como é que fala lá, na infiltração, tirar água do joelho, aí precisou fazer ultrassonografia, tal. Putz, cara, não foi um parto, né, porque era muito óbvio assim que o médico precisava fazer, mas precisava fazer perguntas, precisava responder alguma coisa, tal. Então você passa um pouco de perrengue, assim, sabe, com essas coisas. Nada que você não sobreviva, assim, sabe? Você se vira, você aprende. Eu já tô aqui 3 anos, então desde o primeiro ano que eu cheguei aqui eu já tava querendo aprender, a família da minha esposa não fala inglês, então eu acabo me forçando a aprender de qualquer jeito. Então, um monte de palavra, um monte de coisa do dia a dia, você aprende, né? Não é que você não fica zerado. 3 anos já aqui, é quase com obrigação falar, né? Nem que seja o básico. Então, dependendo do país que tu vai, o inglês ele é mais dominante ou menos. Né? Não sei como que é na Alemanha aí pro Marcos, mas pra mim aqui, que é cidade grande, 80% você se vira. Aqui eu não moro numa cidade tão grande. É uma cidade relativamente grande, tem 300 mil habitantes aqui aproximadamente onde eu moro. Tô perto de grandes centros, então tô perto de Frankfurt, tô perto de Mannheim, perto de Stuttgart. Assim, dá pra se virar com inglês? Cara, dá, você se vira. Tipo, vai numa lanchonete, uma rede grande, tipo um McDonald's. Cara, tranquilo, tem menu em inglês. Você vai... Aqui a gente tem um Five Guys também, que o pessoal atende em inglês lá por ser rede americana. Então, em grandes lojas ali, você consegue se virar com inglês tranquilo, tá? Isso não é um problema. Só que você vai na padaria, igual tem uma padaria aqui do lado, o cara fala alemão. Então você tem que aprender a falar algumas palavrinhas, igual o Cássio falou. Então no começo pra mim foi difícil pra caceta. Hoje eu sei falar, pedir um pão, pedir um croissant, saber os números, acho que é uma das coisas mais importantes, igual o Cássio falou. Pô, vai abastecer, aqui a gente chama de pump e o número da bomba. Aí você tem que falar, ó, eu tô na bomba tal e vai ser cartão ou vai ser bar, né, o dinheiro físico, né, que eles falam aqui, né. Então você tem que saber essas partes mais básicas. E aqui também eles têm uma mania, sempre que você tá, por exemplo, peguei um elevador, eu e você. Sempre que alguém sai do elevador, eles falam tchau, ou eles agradecem, eles falam alguma coisa. Então é um costume local, se você não fala, fica estranho. Então essas manias você vai pegando, né? Essas coisas mais culturais. Mas é bem tranquilo. E o ambiente de trabalho, cara, assim, não tive problema. Inclusive, tô em migração aqui, tô trocando de empresa. Fiz algumas entrevistas, todas elas em inglês.
Raramente aparece uma ou outra em alemão, assim. Tipo, é bem difícil. Normalmente é quando uma empresa local, bem pequena ali, algo muito específico. Mas 98% aí das empresas é full inglês. Eu fiz algumas entrevistas quando eu cheguei e fiz agora que eu tô parte de imigração. Todos em inglês, tudo bem tranquilo. Não vejo problema profissionalmente, mas essa parte local mesmo. Pô, tô na Alemanha, eu aprendi o básico ali, falar um Dankeschön, que é o obrigado, aprender o Guten Tag, Guten Morgen, Guten Nacht, então você vai aprendendo umas palavrinhas pra poder se comunicar com a galera e ficar mais tranquilo. E conforme passando o tempo, você vai aprendendo mais palavras, né? Então é é interessante, mas você passa uns perrenguezinhos sim. Somente quando o pessoal começa a falar muito loucamente. E eu não sei se é igual na Polônia pro Cássio. Mas aqui a gente tem um problema com caixa de mercado. O caixa de mercado aqui é muito rápido. Você vai no mercado, o cara parece o Flash, cara, passando as coisas, e normalmente eles não gostam de esperar. Então o que eu faço? Eu já pego a sacolinha, o cara vai pegando, eu vou socando tudo dentro da sacola, que o cara terminou de passar o último produto e já vai te cobrar. Você tem que pagar pra liberar a fila pro próximo. E se você demora, os caras começam a reclamar. Então tem essas coisas culturais aqui que você vai pegando com o tempo. Boa. Show de bola, show de bola. Próxima pergunta que eu tenho, também agora com relação à cultura, ainda com relação à cultura, mas agora dentro do âmbito do trabalho mesmo, ali dentro da empresa, né? Como é, quais são as principais diferenças que vocês enxergam sobre a forma de se trabalhar no Brasil e a forma de se trabalhar dentro das empresas da Europa? Com relação a qualidade de vida, balanço, trabalho, qualidade de vida, com relação a pressão, métricas, com relação a expectativas de entrega, qualificação necessária, entende? Por exemplo, cara, qual que é a diferença do profissional brasileiro trabalhando no Brasil e o profissional brasileiro trabalhando na Europa? Mano, eu tenho uma opinião meio forte com isso, mas eu imagino assim, ó. O brasileiro, vamos lá, né? A minha bolha, né? Porque falar o brasileiro é muita gente, né? A minha bolha de brasileiros. O profissional de AppSec trabalhando numa empresa de AppSec no Brasil, sim. Não. O ritmo de trabalho aqui é muito diferente. O ritmo de trabalho aqui, sei lá, do Brasil vai de 0 a 10, o ritmo de trabalho no Brasil é 10, mano. É 8 horas por dia, é aquela... E aí, vamos fazer não sei o que, tem pressão, tem reunião e não sei o que. Nossa, acordei cedo, porque às 9 já tinha call. E, nossa, tive hora extra hoje, tal. Cara, eu tô aqui há 3 anos, hora extra é uma palavra proibida. Tem dia do não reunião, em geral nas empresas, então é um dia que é reservado para não fazer reunião, para você focar. Ninguém trabalha 8 horas por dia, obviamente no contrato é 8 horas por dia, mas, cara, é 3 da tarde, 4 da tarde, então o pessoal você já não vê call, né? Putz, tá focado em fazer uma coisa. Aí, tipo assim, o cara fala que tá focado, é uma task, assim, que, cara, pra gente é uma task de mandar um e-mail, tá ligado? E o cara ficou 3 dias focado. Então eu tenho um pouco desse... O pé do brasileiro no acelerador, ele tá no talo, assim, sabe? O pé aqui o cara tá em terceira marcha, na moral, tranquilo. Às vezes eu acho que o brasileiro se coloca essa pressão. Tem um pouco da nossa realidade cultural. Cara, o brasileiro ele é um sobrevivente, né? Você trabalha pra caralho pra ter uma grana e você, né, não consegue conquistar muita coisa, tal. Aqui é diferente. Aqui o seu esforço ele é menor. O trabalho ele é o mesmo, mas o seu esforço ele é menor. Esse negócio de deadline, pressão, hora extra, cara. Tô indo pra terceira empresa aqui em 3 anos. Não tem. Não existe isso. Tem assim, putz, pessoal, temos um target, né? Daqui 2 meses entregar. Precisamos, né? Aquela meta, tal. Mas não deu certo. Beleza, não deu certo, cara. Como é que a gente pode melhorar, tal. No Brasil, a gente já é tipo, puta, mano, não deu certo. Vamos me mandar embora. Tá ligado? Tipo, aqui, cara, você precisa esfaquear alguém e tem que ser alguém importante ainda pra você ser mandado embora. Senão, tá tudo certo. Então, o ritmo aqui eu sinto que ele é muito diferente. Né? O pessoal tá sempre falando, cara, quando é que você vai tirar férias? Putz, viajou pra onde? Agora que foi o verão, e aí, foi pra onde? Cara, época de verão, é difícil achar nego na empresa fazer call, porque o cara tá de férias, tá todo mundo de férias. Aí chega o inverno, o pessoal fica mais em casa, beleza, mas
Então, o pessoal aqui literalmente desfruta da vida. O brasileiro, eu imagino que a vida pro brasileiro, ela é segundo plano. O primeiro é o trabalho. Saca? A gente tem 2 trabalhos, 3 trabalhos. Fucking fato. Então, eu sinto isso. Aqui o trabalho ele é secundário. Aqui a gente precisa do trabalho para ter o dinheiro, tal. Mas a vida ela é em primeiro lugar. O brasileiro eu sinto isso. O trabalho ele é a primeira coisa. Em segundo é a vida. Você precisa trabalhar para poder viver. Aqui você vive para poder precisar trabalhar, sabe? Então eu sinto que esse ritmo ele é bem diferente. O que é uma vantagem. Por quê? A gente que chega aqui com o ritmo, né, acelerado, tal, cara, a gente deita, mano. Eu faço coisa besta que os caras, caralho! Estamos há 3 anos esperando isso acontecer, você chegou aqui em 3 dias. Mano, só fiz um Hello World em Python. O cara é gênio! Então, tipo, tem essa vantagem, você chegar com o seu ritmo de, cara, eu vou fazer as coisas aqui, já quero mostrar serviço, tal. Mas mostrar serviço aqui... Cara, outro dia eu tive um feedback do meu ex-gerente na outra empresa, ele falou, cara, você tá performando demais, mano. Vai mais na manha, tal. Eu falei, como assim, mano? Eu fazer um script de automação, sei lá, pipeline, pega um dado daqui e joga pra lá. Um bagulho de 1 hora, assim, mano, com esforço. 1 hora com esforço. Nossa, não, cara, eu esperava que você fosse uns 3 meses. Eu, que 3 meses? Tá falei, você tá louco? Aí falou, você tá performando demais. Depois de 1 ano, você tá performando demais, tal. E assim, no Brasil é algo, pra mim, é algo normal, assim, é algo que eu exigiria de um júnior. Aqui eu tava performando demais. Talvez, de novo, pode ter exceção, não é a regra, mas e conversando com outros brasileiros aqui, a impressão é essa. O ritmo nosso brasileiro de trabalho tirando que é vagabundo em qualquer lugar, né? Mas o ritmo do brasileiro que trabalha, por isso que eu falei da minha bolha, né? As pessoas que eu conheço, é um ritmo diferente. Então aqui você demora um tempo, você precisa tirar o pé do acelerador quando você chega aqui. Acho que essa é a real. Eu tô junto com o Cássio aqui também. Quando eu cheguei, eu era muito acelerado. Inclusive, uma das coisas que o chefe fez foi me dar bronca, porque eu fazia pull request com 10, 12 arquivos dentro. Cara, não, cara, pull request é com um arquivo só. Ele falou que eu tava desbalanceando o time. Então eu tomei bronca pra diminuir a quantidade. Falei, pô, beleza. Então sobrava tempo. Uma coisa que eu fazia acelerado, igual, pra quem não sabia, eu trabalhava com OpenVAS ali e tava sempre criando novas regras ali pro Enterprise. Então eu tava acelerado. Eu cheguei aqui fazendo o Microsoft Office. O Office que era pra demorar ali 1 ano de projeto, eu matei em 6 meses. Isso porque era pra matar antes. Eu demorei mais porque eu tava fazendo um pull request só por dia, com um arquivinho. Mas eu fazia 2 pull request com 10 arquivos cada um. Então você toma bronca. E outra coisa também com essa parte profissional é que, cara, minha tarefa é criar regras de compliance pro OpenVAS. Se eu tentar me infiltrar ali no, sei lá, num produto novo, os caras vão me dar bronca. Minha tarefa é essa, a tarefa do cara é aquela. Se o cara não me pedir ajuda, não é nem pra mim mencionar a tarefa do cara. Então aqui é muito separado isso. O que é seu, o que é meu, faz o teu e fica na boa. Acabou o trampo, não tem mais trampo? Fica aí na boa esperando chegar a task. Os caras, eles são muito assim, muito tipo, cada macaquinho do seu galho, literalmente. Cada um no seu quadrado, que o pessoal fala. Isso é verdade, isso tem muito aqui. Pelo menos eu vejo os BR muito assim, tipo, o cara, mano, você é contratado pra passar pano no chão. Fala, mano, mas beleza, mas eu tô aqui, eu vi que a parede tá com uma sujeirinha ali, eu só passei um paninho. Não. A parede é outro cara lá que faz, tal. Mano, eu já tô aqui, pegou 3 segundos do meu tempo, não tem problema nenhum. Não pode. Então tem isso assim, sabe? Muito, muito forte isso no pessoal aqui fora. Isso, bom ponto que vocês tocaram, porque aqui no Brasil uma coisa que eu vejo, e eu vejo isso com uma frequência muito grande, parece que todo mundo tem que estar envolvido em tudo, sabe? Uhum. Não sei se é por falta de confiança entre as pessoas, não sei se é porque todo mundo quer uma fatia do bolo, todo mundo quer ter a visibilidade, aí tu vê que tem reunião. Cara, uma coisa pra definir um assunto, tem 15 malucos numa reunião, entendeu? Alguém me explica esse problema? Aí tu convida um cara, que é o responsável por aquele negócio, quando tu abre o calendário, tem 8 loucos na reunião do que foi colocado ali dentro. Eu olhei assim, cara,
Pelo amor de Deus. Aí, por exemplo, assim, tu vai em algumas empresas, vamos ter uma call com o time de segurança, né? Aí tem 2 devs e 7 caras de segurança dentro da call. Eu falei, pô, por quê, mano? Entendeu? Saca? Caralho! Velho, entende? E tem um ponto também com essa parte profissional do ritmo e tal, que é assim, aqui você tem que ser muito proativo. Você busca o seu trampo, você busca as suas tasks. A menos que você seja júnior, alguém vai ficar te falando o que fazer e tal. Mas a gente que é sênior, mano, tá aqui, ó. A empresa é essa, o negócio é esse, você é contratado pra fazer a segurança. Faz aí. Aí você vai lá pro seu chefe, cara, pensei em fazer isso, isso, isso. Legal, faz. Não, discordo por causa disso. Então, assim, você leva, literalmente você cria o trampo. Se você ficar esperando chegar na task, vai ter, puta, hoje precisamos fazer tal coisa, a missão aqui é essa, tal. Mas, cara, é muito você. Tipo assim, você é o dono da sua casa, né? Sei lá, sua esposa que cuida do cardápio. Hoje a gente vai comer frango, a gente vai comer carne. Ela toma essa decisão. Se ela não tomar a decisão, ninguém come, tá ligado? Então aqui, tipo, fala, cara, hoje a gente vai comer frango, hoje a gente vai comer carne. Então você toma essa iniciativa de fazer o trampo. Cara, eu vi aqui que a gente não tá usando, sei lá, um SAST decente. Vamos trocar? Aí você puxa, vai fazer POC, vai trazer ferramenta, vai buscar budget, vai falar com quem tem que falar. Putz, eu vi aqui que a gente não tem um processo de gestão de vulnerabilidade. Vamos criar? Vamos, ver que é legal, tal. Então, óbvio, você tem um gerente, você vai levar isso para aprovação, aquela coisa toda. Mas trazer a necessidade é um trampo seu. Não vai ter nego, agora a sua tarefa é A, terminou, você faz a B, terminou, você faz a C. Mano, não tem. Pelo menos sênior fala, não tem. Isso muda muito o perfil de profissional. Muda muito. Se o cara tá indo aí achando que vai ter um Scrum Master pra ele, assim, toma aqui, aqui. Talvez pro dev isso mude bastante, porque o dev ele tem um produto a ser desenvolvido, ele não fica inventando coisa. Ele recebe o caso de uso ali, né? Exato, a gente diferente. Tem um ecossistema ali pra você cuidar, mas o que fazer lá dentro, cara, é meio que você contrata. No meu tempo o cara falou, cara, você é especialista de segurança, não sou eu. E o cara é meu gerente, ele era de desenvolvimento, ele falou, você é especialista de segurança, não sou eu, você me fala o que tem que fazer aí. Aí você vai, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. O que faz todo sentido, né? Porque aquela mentalidade pra frente é onde o cara te contrata porque ele precisa de você, né? E não para ele exercer a soberania dele, né? Então, o brasileiro, como eu te falei, o brasileiro da minha bolha, que sabe o que tem que fazer, chega aqui, ele é muito acelerado. O brasileiro, que ele tá acostumado a ser gerenciado, aquele micromanagement, sabe? Faz a task A, terminou a task A, faz a task B, terminou a task B. Cara, aí esse cara aqui sofre. Porque ele vai ficar esperando coisa que não vai chegar, vai ter reunião de, e aí, o que você fez? Não fiz nada, tô esperando o trampo. Como assim? Fui contratado pra fazer, você não fez nada? Porque você não me deu trampo, não tem que te dar trampo. Tá aqui a missão, tá aqui o trampo, sabe? Então, tem um pouco desse choque também, eu diria. É um excelente ponto, porque não é qualquer pessoa que vai conseguir, vai conseguir jogar esse jogo. A gente tá falando assim, que assim, o pessoal tem que entender que a gente tá falando muito pro público sênior, que é a nossa posição que a gente ocupa aqui também. Por exemplo, a posição de júnior ali, júnior pra mid-level, né, pra pleno, eu acredito que mude um pouco. Eu não peguei essa posição, mas eu sei que, por exemplo, tem um júnior no meu time ali e eu sei que aqui no chat, por exemplo, fica toda hora pipocando tarefas pra ele. Mas quando você é sênior, igual, eu tomava conta do OpenVAS. Cara, eu tinha que toda hora correr atrás. Terminei o Office. Vamos fazer o Zoom? O Zoom tá legal. Deixa eu fazer o Chrome, que foi o último que eu fiz agora. Peguei ali e fui fazer Chrome. Então, foi o caso for, você tem que correr atrás do trampo e falar o que você quer fazer. E eles vão ver se, de acordo com a regra de negócio, faz sentido pro negócio da empresa seguir com aquilo que você ofereceu ou não. Mas pro júnior, foi o caso for, microgerenciamento, talvez... Não sei se é o momento do júnior vir pra cá. Talvez ele não consiga se adaptar ao mercado aqui. Exato. Bom ponto. Bom ponto, porque muitas vezes o cara acha que é só o idioma não que é, conta, né? E na realidade não, né? Tem uma forma de trabalhar, porque aqui no Brasil, eu acho que a gente tem muito pouco disso, por fato de a gente ter uma cultura de pouca confiança nas pessoas, né? E, claro, isso ele ataca de muitos lados, né? Primeiro, se tu tem pouca confiança nas pessoas, significa que tu vai supervisionar mais e punir mais também. Porque se tu tem pouca confiança, tem uma cultura muito é padrão de ser cultura punitiva. Por quê? Você não confia no cara de baixo,
porque o cara de cima não te dá confiança. Então, se o cara de cima não te dá confiança e te controla, você, para responder corretamente o cara acima de você, tem que tomar o controle da sua própria situação, que acaba delegando esse controle, né, baixando esse controle para baixo, acaba tirando a confiança, e assim todo mundo fica com aquela escadinha do medo em todas as áreas, porque no final alguém não tem confiança e isso, né, derruba todo mundo. E aí ainda começa a aparecer muita gente nas calls, né? Não, porque tal cara lá tava vendo também, ele tá de acordo. Essas coisas assim, eu né? acho que, resumindo essa parte que a gente falou aqui agora, o brasileiro ele é mais generalista, aqui fora o pessoal é mais especialista. Por isso que tem muito mais gente na empresa, por isso que o Marcos falou, cara, você faz A, eu faço B, não se mete no meu trampo. Porque o cara que tá fazendo A, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é o cara do A, e você é o cara do B, você faz o B. Eu lembro que eu fiz uma entrevista, antes de eu vir aqui, eu fui recusado numa empresa, que o cara era um russo, inclusive, que tá me entrevistando. Mano, o cara perguntou de tudo, assim, de CyberSec. Cara, eu respondi tudo certo. Mas quando ele afundou em alguns tópicos, tipo, vamos falar de criptografia. Falei, beleza, simétrico, estourei. Eu não sou um cara especialista em criptografia. Eu sei usar, eu sei falar uma coisa ou outra, acabou. Mano, o cara, acho que ele só não era criptógrafo, mas de resto ele só fazia isso. Então o cara começou a fazer umas perguntas de criptografia. Eu falei, mano, vai mamar bandido, velho. Que porra que você tá falando, tá ligado? Tipo, mano, aí eu lembro que na minha avaliação tava isso. Tipo, o cara que sabe tudo, mas ele não tem conhecimento aprofundado nos tópicos que a gente precisava para a empresa na época. E um dos tópicos era criptografia, tal. Então os caras eram muito especialistas naquele tópico. O fato dele não ter que lidar com 15 coisas ao mesmo tempo, igual é o Brasil, você tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque é salário, porque não tem gente, N problemas. É, porque é um cara de AppSec para cada 500 pessoas. Isso. Então o cara ele tem tempo de estudar, ele tem tempo de ser um especialista naquelas coisas. Então a cultura aqui fora, ela beneficia isso. Você ajuda o cara a se especializar no tópico que ele quer, no tópico que ele gosta. Então, de novo, na entrevista eu fiz tudo muito certo, mas quando aprofundava em alguns tópicos, e criptografia foi um deles, cara, acabou, fui reprovado. E naturalmente. É até uma coisa também que eu percebi aqui também, que aqui a gente tem poucos gerentes, mas a gente tem muitos especialistas ali. Então, por exemplo, eu tô indo para uma empresa grande, com mais de 1.000 desenvolvedores, mas tem tipo 4 gerentes. O resto, você tem especialistas e team leaders, né? Então, você não tem tanto gerentes. No Brasil, a gente vê que qualquer macaco vira gerente, né? O cara, porra, sei fazer qualquer coisa, pega um cargo de manager. Aqui é mais difícil, você realmente tem que provar que você tem ali os atributos de manager. Onde eu tô também, onde eu tô tem poucos gerentes, você tem mais especialistas ali, team leaders, para coordenar times pequenos, tá? Não tô falando de times grandes, não. Time de 4, 5, 6 pessoas no máximo, tá? Não é time igual de controle no Brasil aí com 20, 30 pessoas. Então você tem ali os times menores, onde você tem especialistas / coordenadores, e acima deles vai ter um gerente que aí cuida de vários especialistas, né? Então eu vejo que aqui, para você ter um cargo de gerente, você realmente tem que ter os atributos ali que a empresa julga necessário, né? Depende ali de cada uma. Uhum. Não sei se é igual ali pro caso também, se é essa mesma visão. Aqui é que é foda, depende da empresa. A empresa que eu tava antes tinha muito chefe pra pouco índio, que a gente fala. Né? A empresa que eu tô agora é muito índio e pouco chefe. Então é foda, cara. Isso não é a regra, né? Mas é diferente do Brasil. É diferente do Brasil. Pessoas, vou trazer a pergunta fatídica desde o começo do episódio, né? Peraí. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Agora sim. A maldosa. Rufem os tambores. E o tal, eu não vou falar de salário, porque como diz, né, quem converte não se diverte, né? Vamos falar de qualidade de vida, poder de compra e ranges salariais, né? Boa. Então, hoje, no momento assim, o cara está no Brasil e o cara tem um valor aí, uma média salarial no Brasil dentro da área de TI, que obviamente já está dentro dos seus 5% da população brasileira, né? Se vocês não sabem, né, um salário mínimo é 50% da população de subsistência. Quem está vivendo no Brasil nesse momento, vendo a nossa inflação escondida, né, sabe, né? Então, para mim, a melhor forma de você fazer a comparação de
qualquer coisa com relação à inflação não é acompanhar um índice aqui dentro, é simplesmente você pegar o valor de N coisas core, ou principais, que vocês têm no início do ano e fazer a mesma comparação na metade do ano, a mesma comparação no final do ano, e você vai ver, de fato, a inflação, né? E a ATI aqui no Brasil paga relativamente bem pelo seu tamanho, expansão, dificuldade contra as coisas, e as empresas, como indo agora para o híbrido presencial, diferente da Europa, o Brasil é um país continental, ou seja, tudo é muito longe, né? Então acaba restringindo acesso aos talentos e tal, etc. Os salários começam a ficar um pouquinho maior, devido à pandemia, até aquelas bolhas, tudo certo. Porém, todo brasileiro sabe que os salários aqui são altos, mas salários altos e poder de compra e satisfação de vida e qualidade de vida não são a mesma coisa e não estão diretamente relacionados. Então, como é essa questão dentro do profissional de AppSec na Europa? Antes do Cássio começar, só vou falar uma coisa para iniciar. Salário mínimo, €1,50. Pronto, pode começar, Cássio. É muito pau, $1,50 é muito pau. Vamos lá, né? Quem converte não se diverte, vamos lá. Uhum. Até porque o cara vai dizer, mas lá, aqui também é R$1.500. Espera aí. Custa 1.000, sobra €500. Aí você faz olha, aí que está, aí, vamos lá. Seria, iPhone hoje, aí, custaria R$1.000 pra gente. A gente sabe que ele custa 12 vezes mais do que isso aqui no Brasil, né? Então a gente tá... Não, eu tô falando aquele cálculo básico, né? Sim. Aí, um iPhone custa 70% de um salário mínimo, enquanto aqui ele custa 9 salários mínimos. Vamos começar por isso, tá bom? Ótimo, obrigado, Marcos. Cara, acho que é que você falou, grana também é uma questão relativa, né? O que é muito para um pode não ser o mesmo para outro, tal. Mas, de novo, na nossa bolha, e comparando com o Brasil e com aqui, qual é a minha sensação? A minha sensação é, no Brasil, tenta fazer uma analogia, é como se eu corresse uma maratona. Corri uma maratona hoje. Acordei de manhã, eu fui correr a maratona, 42 km. Corri os 42 km e ganhei 20 mil. Beleza? Aqui, a impressão que eu tenho é que eu corri 5 km e ganhei os mesmos 20 mil. Saca? Então, o esforço é muito menor para ter o mesmo ganho. Essa é a minha visão. Aí, com o que eu ganhei, vamos colocar 20 mil, tá? Não importa a moeda, mas tenho 20 mil. O que eu faço com esses 20 mil? É mercado, é aluguel, tal. Então, com os 20 mil do Brasil, era, sei lá, um carro usado, uma moto pequena, moto scooter, né? Porque São Paulo precisava de mobilidade, mercado todo mês, diversão. Diversão, sei lá, cinema, comprava um joguinho aqui, outra coisa ali. Beleza? Ponto. Os 20 mil aqui, os mesmos 20 mil, de novo, não importa a moeda, mas os mesmos 20 mil aqui, carro do ano, casa de 200 metros quadrados, com jardim, com, sei lá, coisas melhores. Vamos lá, casa melhor, carro melhor, mercado maior, diversão, sei lá, restaurante, cinema e tal, em dobro. Então, a aquisição, né, sei lá, com a nota de R$100, você vai no mercado e compra uma melancia, aqui com 100 você compra 4 melancias. Sei lá, 3, 4. Então, com a mesma quantidade de dinheiro, você tem um poder aquisitivo maior. Tá ligado? Então, quando eu falei, você correu menos para ter o mesmo ganho, então já vale a pena, porque com o mesmo ganho você está comprando muito mais aqui. Mesmo se você tivesse correr o mesmo, ainda vale muito mais. Então, a sensação que eu tenho aqui é essa, você tem um esforço muito menor, 1/3 do esforço que a gente faz no Brasil. Esforço que eu digo é hora extra, é trampo direto, é deadline, não sei o quê. Aqui não tem isso. De novo, posso estar na realidade paralela aqui na Polônia, mas, e o Marcos falou também, na Alemanha tem. Aqui é diferente, não tem isso. Então você tem um esforço muito menor para ter ganhos similares. Similares de novo, né? Olhando dinheiro a dinheiro. Aqui, o que eu ganho aqui hoje, eu não ganharia no Brasil. Não ganharia. Então, se eu for colocar, pegar as médias aí, tal, vamos supor que eu ganhe, sei lá, eu comecei falando 20, né? Então, vamos supor que eu ganhe 20 mil aqui, no Brasil eu estaria ganhando 10.
Os 30 mil aqui no Brasil tá ganhando 15. Então, se você vê que o poder aquisitivo aqui é maior, né, e o esforço é menor, só aí você já faz a conta de falar, cara, não vale a pena, né, ficar no Brasil. Antes de se colocar, Marcos, eu acho que tem uns aspectos foda também, que ninguém fala, né, de morar fora, tal. Eu sinto falta da comida, a comida do Brasil é a melhor do mundo pra mim, eu sinto falta do clima, o clima do Brasil é o melhor do mundo. Apesar de eu não ser muito calorento, né, eu gosto do frio, eu gosto de morar aqui no frio. Mas você sente falta de ligar a televisão no Cidade Alerta e, olha, filho mata a mãe, né, não sei o quê, caralho, velho. Não é que você sente falta disso, né, desse tipo de notícia, mas é a questão da familiaridade, mano. Você tá tão acostumado com o teu idioma, você vai num lugar, tá tocando a música que você conhece, você pega um Uber, o cara tá falando a tua língua, você liga o rádio, olha, não sei o que, mano, a notícia que for. Mas tudo que cerca o homem, o indivíduo, ele não tem noção do valor que tem quando ele é tirado disso. Então quando eu cheguei aqui fora, cara, eu tenho uma casa muito melhor aqui que eu jamais compraria no Brasil. Sei lá, uma casa que eu tenho aqui, não sei nem quanto vale no Brasil, se fosse colocar um preço. 2 milhas. 2 milhas, sei lá, em São Paulo, né? A gente que é de São Paulo. É. Uma casa que eu paguei aqui, sei lá, 500 pau, 600 pau. Então, 2 carros, tô indo pro meu segundo carro agora, tá ligado? Graças a Deus, tô indo pro meu segundo carro. Não ando de Lamborghini ainda, já chego lá, mas não é Lamborghini ainda. Mas, pô, tenho 2 carros pela logística e tudo mais, sabe? Sim, mas se tu falar um dos teus carros tu tem, e se o Marcos falar o outro carro que ele tem, né, aí a gente, assim, porque vamos lá, o cara aqui que ganha super bem trabalhando como, não tô falando do cara diretor, não sei o que, essa putaria toda, né, eu tô falando do cara tech lead, um cara sênior assim e tal, né. O cara, assim, ó, muito fudidaço, o cara pegando um carro do ano, vai pegar ali um SUVzinho de entrada, vai pegar ali um... como é que eu vou dizer? Vai pegar um Onix, vai pegar um... E às vezes ele pode pegar um carro da hora, que a gente fala, puta, pegou um carro top, usado. Anda de 2014, isso. 2013, torcendo todo dia para não dar o problema no câmbio, o vazamento de óleo que vai custar para ele 10 mil reais. Isso aí. O salário do próximo mês, exato. Então, assim, aqui, vamos lá, você tocou nesse assunto, né? Eu tenho um Volvo e vou comprar o outro, eu pro segundo Volvo elétrico agora. Apesar de eu não gostar dessa ideia de carro elétrico, eu tô inviável comprar um carro alguém elétrico que ganha 10, 15, até 20 mil por mês no Brasil conseguir comprar e manter qualquer... o X30? O X30 acabou de lançar da Volvo. Exato, que ele tá 230 mil no Brasil, se eu não me engano. Começa em 230 no Brasil. Exatamente. Então, cara, é inviável. Cara, do momento que você entrega o seu comprovante de renda já era. Na Volvo com isso, o cara na tua frente, ele pega o isqueiro e toca fogo no teu comprovante de renda e te manda embora. Então, assim, é inviável. E se ele conseguir fazer isso, ele vai sacrificar uma excelente oportunidade, uma excelente qualidade de vida dele para comprar o carro. Exato, ele tá tirando de algum lugar para poder pagar, para poder comprar o carro. Ele tá sacrificando muito para isso. Sim. Então, assim, né? É isso que você falou. A questão da grana, né? Aqui o poder aquisitivo é muito maior. Cara, eu tenho 2 Volvos, velho. Eu nunca imaginei ter um. Porque no Brasil Volvo é caro. Então eu nunca imaginei ter um. Graças a Deus, tô comprando o segundo agora. E como você falou, aqui ele começa, esse que você falou do X30, ele começa em 170 mil. Aí você põe, eu peguei o completo lá, com pirueta pra trás, não sei o que, e tal. Aí ficou em 230, que é o preço que começa no Brasil. Só que os 230 mil daqui não é os mesmos, é o que eu te falei, não é os mesmos 230 daí. Então, quem converte, a gente vai sempre lembrar disso. Exato. Então, assim, a grana daqui, ela vale muito mais. A facilidade de fazer um leasing, por exemplo, ou de contar com... Os juros daqui são completamente diferentes, você não paga 3 carros quando você financia. Tá ligado? Quando tu fala 220 mil, tu falou o quê? Que ele estava custando uns 30 mil euros, isso? Nessa faixa. Nessa faixa. Aqui, tá 32 mais ou menos aqui. Não, lembra, tá, pessoas? A gente tá falando que se a gente fizesse só a jogada, o mesmo Volvo custaria 35 ou 40 mil reais aqui. Isso, exato. Né, se a gente fizesse só a comparação. Então, a gente tá o cara tá falando da conversão, se tu for converter do euro pro real, pro Brasil e tal, mas a gente tá falando de aqui no Brasil, você ter 150 salários mínimos para começar esse jogo, e ali 25.
Então a Exato. diferença é absurda. Então aqui não precisa preciso comprar um carro financiado, por exemplo. Vou meter uma entrada de 30% do carro, 20%. Não tem essa, mano. Eu dei 5 conto pra garantir o carro, que tem que esperar da fábrica, vai chegar lá em março, vai chegar o carro. Aí quando chegar em março, aí eu decido se eu quero fazer um leasing, que eu tenho empresa aberta, por exemplo. Eu posso fazer um leasing para minha empresa, com juros, sei lá, menos de 1%. Eu não pago 2 carros, eu posso alugar, fazer o long term renting, que é alugar o carro de 1 ano, 2 anos, e passou 1 ano, 2 anos eu posso trocar, pegar outro, pagando, sei lá, 900 conto por mês, como se fosse uma parcela, por exemplo. De novo, os 900 conto por mês. Cara, que carro você compra decente no Brasil que você paga 900 conto por mês? Não, quando tu falando 900 conto, tu falando 900 euros ou 900 reais? Reais. Ou seja, tu tá falando de 200 euros, que seria... 230 aproximadamente. Se o salário mínimo é 1.500 euros, vou dar um exemplo, Sim. a gente tá falando de 200 ou 300 reais por mês num carro de assinatura hoje, num Volvo X30. No Brasil, para você pegar um Compass, que é mais ou menos uma mesma faixa de preço, mas não entrega tudo que o Volvo X30 entrega, né? Você tá pagando aí na casa de 4.500 a 5.000 reais mensais para o aluguel desse carro. Olha Então... que absurdo, cara. Pô, 5 pau por mês? Porra, olha isso, velho. Então, assim, essa questão da grana, cara, quando você coloca isso, essa brincadeira besta de carro. Isso porque, que nem eu falei, eu tenho criança pequena, eu tenho pet, eu moro longe da cidade, longe, né? Como eu falei, 15 km da cidade, então eu preciso de um carro, né? Pra ir pro escritório, pro um médico, enfim, eu preciso do carro. Se eu morasse no centro, eu podia dobrar o meu valor de aluguel. Dobrar não, que eu não pago aluguel, né? Eu comprei a casa. Mas vai lá. Pagaria um aluguel mais caro e não preciso de carro nenhum, porque o transporte ele vai para todo lugar com qualidade. Então, essa questão do carro, para mim, ela é uma necessidade hoje. Os dois, inclusive, por conta da nossa logística aqui da família. Mas ela não é uma realidade. Você não precisa de um carro de fato. No meu primeiro ano aqui, eu não precisava de carro. Eu não tinha criança pequena, morava no centro da cidade. Então, eu precisava de carro. Se eu tivesse carro, ia ser primeiro para deixar zoado no tempo, segundo para ter um gasto, tá ligado? Não precisava, literalmente. No segundo ano que a gente mudou para essa casa aqui, então aí eu preciso, o carro passou a ser uma necessidade. Então é um custo que a pessoa não tem, né? Se você olhar, analisar bem, enquanto que em São Paulo, né? Sei lá, a gente fala Brasil, mas é foda, né? Cara, São Paulo, o transporte público é o caos, ele não chega a ser ruim, ele só tem muita gente, é só isso, só, né? Ele só tem muita gente. Mas ele vai, né? Dependendo do lugar que você mora, você consegue se deslocar muito bem. Também não quero ser injusto com quem mora nos extremos. Cara, já morava no extremo leste pra ir pro centro de São Paulo. Porra, 3 horas, tá ligado? No trem. Então, o transporte aqui ele funciona muito bem, que é você, sei lá, aqui na Polônia você paga como se fosse 4 reais, 3 reais por meia hora de busão. O que é suficiente, porque em meia hora, como eu te falei, você cruza a cidade inteira. Tá ligado? Num transporte, né? Você precisa fazer baldeação e tal, mas uma carreira só. Então, essa questão do quanto ganha, o quanto você gasta, tal, o poder aquisitivo aqui é muito maior, cara. Muito maior. Né? Por mais que você fala, putz, sei lá, acho que não sei quem que veio aqui e falou, nossa, mas aqui não lembro que produto que era, mano. Café, não lembro o que era. Putz, café no Brasil custa 2, aqui custa 5. Tá ligado? Era um bagulho mais caro, você não lembra o que era. Falei, beleza, mas, cara, é um item que você tá comparando com, em média, a tantos outros, tá ligado? Tu tá falando de item de importação. Isso. Vai pegar um queijo suíço aqui, vai fazer a mesma coisa. Então, e sabe como chama corredor polonês aqui na Polônia? Corredor. Só corredor. DevSecOps. Agora, deixa eu falar um pouquinho da minha realidade. A minha realidade, hoje eu moro de aluguel. A gente aqui optou pelo leasing, tá? A gente todo ano troca de carro, a gente pega um carro zero. Inclusive, a gente já recebeu que o nosso carro tá pronto. Mercedes. Filho da puta. Com a Mercedes. Zero. Tá com 12.000 km, ó, que eu tô ali na garagem. Então, peraí, tu vai trocar com 12.000 km. Vai estar com uns 15, por aí. 15 a 18 quando eu trocar. Aqui no Brasil a gente começa a considerar 200 mil a trocar. No momento que ele estiver fazendo alguns barulhos parecidos com caminhões, aí a gente começa a pensar no... Só que mesmo assim, tipo, foi o que eu falei, pra um aluguel, hoje eu pago 1.000 euros aqui no lugar onde eu moro aqui, 100 metros quadrados. Se eu fosse pegar o mesmo lugar no Brasil, cara, eu ia pagar pelo menos uns 7, 8 pau. Eu tiro pro meu irmão, que mora em 50 metros quadrados, no Ipiranga, e pago 4 pau e meio.
Então, se eu fosse dobrar o apartamento dele, que é o que eu tenho aqui hoje, basicamente eu iria dobrar o preço do aluguel. Então, com base ali, onde ele mora, no Ipiranga, eu sei que eu pagaria aproximadamente isso, eu pago, mesmo convertendo em euro, eu pago metade. Eu pago o que ele paga em 50 metros, eu pago em 100. O que já é uma diferença razoável. O carro também, o carro não é tão caro, a gente paga aqui, se a gente fosse pensar em dinheiros, também é aproximadamente 300 e pouco a 400 euros. Numa Mercedes, cara. 0 km. Tô com uma classe A agora, uma A200, tô indo pra uma classe C, tô indo pra uma CLA, 4x4. Mentira, ele Full tá pegando aquela McLaren. Quem dera. Não, mas eu tô indo pra uma 4x4, os caras é 4, top de linha, com tudo tem direito, que a gente colocou, enfiou tudo que tinha no carro, kit AMG, a porra toda. Também, pelo mesmo preço. A gente basicamente não aumentou o preço do carro. E bem tranquilo. Então, eu nunca ia ter uma Mercedes no Brasil. Nunca. Se você me perguntasse, cara, essa que eu tô hoje no Brasil começa em 430 pau. Cara, eu tive Mercedes no Brasil, que era do meu pai, e era aquele classe A, o pequenininho. Lembra do classe Azinho pequenininho? Eu lembro do classe antiguinho, Nossa, o A160. Bonitinho aquele carro, mano. Meu pai tinha um desse aí. E era usado também. Então eu tive uma Mercedes no Brasil. A minha é uma A200 ali, que é uma A45 AMG com um motorzinho um pouquinho menor, só isso. Só que assim, começa em 400 pau no Brasil, se eu for pegar esse carro. Quase meio milhão já. Quase meia milha. Eu não teria esse carro no Brasil, nunca na minha vida. Isso pra não colocar... Tem outra pergunta aí, ô Bayor? Eu posso pôr pimenta nesse tópico aqui? Não, pode colocar, porque eu só queria comentar com o Marcos que esse carro... Vocês já viram o que eu comentei dos ZX ali, né? Sim. E são dois, que dá o mesmo valor, né? Cara, Não, eu tenho o EX30 possível e eu tenho o XC40, XC40, que é o híbrido, e o EX30 elétrico. tipo... Que eu vou trocar por um XC90, que é o bitelão lá. É o pica. Tipo... Cara, aqui, se você ganha menos de, sei lá, talvez 60, 70 mil reais por mês, esses carros, para você ter um deles na garagem, você tem que se afundar em dívida. E ele faz parte, ele é uma arma na sua cabeça que te acompanha todos os dias na sua folha de pagamento, né? Então. Tipo, ou seja, tu tem que ganhar um salário ridiculamente alto, né? Ser empreendedor. Que só diretor, só esse nível que vai ter salário. Exatamente. E tu tem que passar o dia torcendo pra não dar problema, porque é aquele esquema. Tem aquela regra pra Adão que se não puder comprar 2 vezes, não é pra você, né? Que, então, ou seja, isso vai te preocupar o tempo todo. Tomara que não dê problema, tomara que não dê problema, tomara que não dê problema. Cara, é absurdo. É absurdo. Isso tudo sem adicionar o tempero infraestrutura. Então, que é o que eu ia falar agora. E quando eu falo de infraestrutura, eu tô falando de segurança em geral. Você vai andar de Mercedes, esse Mercedes que o Marcos tem em São Paulo? Mano, é 2 negros na moto, sem preconceito, mas, cara, é 2 negros na moto atrás toda hora pra roubar. Sim. O Volvo, mesma coisa. Pra andar em ruas que estoura amortecedor em 1 ano de carro. Isso é um ponto. A gente paga o imposto aqui, a gente paga um valor considerável de imposto. O imposto aqui é mais alto. Eu não tenho um buraco na rua. Eu te garanto, pode vir um cara aqui, pode vir lambendo essa porra que ele não acha um buraco. Mesma coisa. Eu ando com a Mercedes a 210, 220 na estrada, 0. Aqui a gente tá no autobahn, tá, gente? Eu não passo do limite, aqui não tem limite. O limite é o quanto eu achar que o carro tem que andar. Só pra ficar claro. Antes que alguém fale, nossa, tá dando 200 por hora. O limite sou eu. Não, é autobahn. O limite sou eu. Então, essa parte de infraestrutura te permite, porque nem você falou, cara, pra ter um carro desse no Brasil, que seja casa, eu tenho uma casa aqui que dá um trampo, tá ligado, a casa, mas porra, a manutenção, jardim, tal, então tem coisas que você para pra pensar, a casa que eu tenho aqui, ela fica aberta o jardim, fica aberta a garagem, não dá pra ser esse tipo de casa no Brasil, porque a segurança, o nego vai pular aqui pra roubar a árvore, pra roubar a ferramenta do jardim pra trocar por crack, tá ligado, pra roubar as grades que tem aqui, porque é ferro, é cobre, sei lá. Então, tem coisas que o Brasil naturalmente não te permite ter, velho. Infelizmente. Mano, tenho família no Nordeste, morei em São Paulo minha vida inteira. Eu amo esse lugar. Mas tem coisas que simplesmente não. Eu tinha uma PCX, mano, um scooter, que foi roubada no São Paulo. Aqui eu tenho 2 Volvo que eu paro na cidade e eu deixo de porta aberta. Putz, esqueci de trancar o carro. Esqueci, a pessoa já deixa aberta. Eu que esqueci porque eu tenho mania de trancar.
no vilarejo onde eu moro aqui, cara, quantas vezes eu vou ali na padaria e eu saio aqui, o pessoal tá com o carro, obviamente quando não é inverno, né? O vidro tá aberto, a chave no contato, o cara para o carro e vai pra casa, ninguém vai mexer, tá ligado? Isso no Brasil em geral, você esquece isso, não vai acontecer. E, seguro de carro, aqui tem seguro, tal, mas pelo menos em São Paulo, né? Meu parâmetro é São Paulo. Você tem que ter um seguro, cara, não tem como. O seguro do Mercedes desse é outro Mercedes, que é caro pra caralho. Então, e aqui é ridiculamente barato, cara. Aqui você paga um preço justo pelo seguro. E assim, eu não sei se é a mesma coisa que o Cássio lá, mas, por exemplo, aqui o IPVA, licenciamento, cara, é ridiculamente barato. Acho Aqui que não 100 tem, na Polônia IPVA. não tem isso. Você comprou o carro, acabou, não tem que pagar porra nenhuma, não. Você paga o seguro. Todo ano você tem que ter um seguro. O seguro sim também. Mas não tem Só PVA. que o meu já tá tudo imposto. incluso no leasing, então eu nem desembolso isso. Você pode pôr tudo no leasing. Então, assim, mano, a pergunta, né, que o Benhur falou, de custo e tudo mais, você tem tanta coisa envolvida no custo. Por exemplo, aqui desconta em folha 32% do salário, aqui na Polônia. É 32%. Mas no Brasil é só 27%, então paga mais. Cara, eu vou sair na rua, entre aspas, né? Asco que sobra. Exato. Esse é o detalhe. Exato. Mas assim, o Marcos comentou muito bem. Eu ando na estrada, não vou ter buraco, eu não tenho problema nenhum nas ruas, o transporte público é perfeito, e o pessoal daqui reclama. Cara, pra mim é perfeito. O transporte é perfeito, não é lotado, tem pra todo lugar. Você vai sair na rua, você não vai ter bala perdida, não vai vir ninguém te assaltar, não vai vir ninguém com a faca pra roubar seu celular, sendo que o celular na rua numa boa. Internet, tal. Eu pago 80 conto aqui de, sei lá, 200 GB que eu tenho de internet. Quanto que é que eu tenho? Nem sei quanto que eu tenho. 200 GB? Não, 200 GB é muito, né? Não, 200 mega, pô. 200 mega de velocidade. Não, sei lá, tem mega pra caralho. Eu tinha Vivo Fibra em São Paulo, sei lá quanto que eu pagava, quase 200 conto aquela porra. Funcionava, era boa e tal, mas... Então, assim, a estrutura como um todo, mano, que não tá, né, não tá no salário, ela tá por você ser um trabalhador aqui, né, então você já usufrui disso tudo, nem se compara com o Brasil. E pra mim, hoje Cássio, minha realidade, minha filha tem 2 anos, né, minha esposa daqui e tal. Pela minha filha, eu não saio daqui. Porque eu sei que ela vai ter segurança, ela tá na creche, ela tem 3 idiomas na creche, inglês, polonês e espanhol. Então eu falo, na creche, mano. Mas a creche é 2 pau por mês. Eu pago 1.200, porque o governo reembolsa 700. Porque até, tem lá, umas crianças até 4 anos, 6 anos e tal. Então tem uma série de coisas de infraestrutura do país que você usufrui, que você tem direito e tal, que no Brasil, cara, não se compara. Ou que você nem tem, tá ligado? Só essa questão da segurança, de você saber que você vai na rua a qualquer hora da madrugada, vai andar com o carro, vai deixar... Que você não vai ter problema, você não tem que pensar nessas coisas, cara. Você não tem que pensar nisso. Tipo, mano... Vou ter uma Scale Injection na aplicação. Precisa validar a entrada aí. Aqui você não tem que validar a entrada. Deixa pra lá. Obviamente, né? Fazendo uma analogia. Né? O cara vai fazer o corte e vai falar. O Cássio falou pra não validar a entrada. Não, então, tipo assim, aqui tem muita coisa que você não precisa se preocupar de fato, tá ligado? Por exemplo, São Paulo, cara, morador de rua, o que acaba trazendo outros problemas, né? Pela infraestrutura e tal. Aqui eu tô há 3 anos, eu vi 2 pessoas morando na rua. E eu vi por meia hora, porque logo eu voltei pro meu caminho. Tem meio que uma guarda civil que leva o pessoal para abrigo, tem abrigo e tudo mais. Então a polícia já chega, por que você tá na rua se você tem um abrigo, tal. Então tem coisas aqui, velho, que infelizmente o nosso país não tem. Eu adoraria ver tudo isso no Brasil. De novo, o Brasil tem qualidades absurdas que não tem aqui fora, como a comida, como a cultura em si, como eu te falei. E não é fácil sair do Brasil. Quando você chega aqui fora que você vê que, cara, o idioma... Nossa, estão falando um idioma esquisito, né? Um mês, uma semana, legal. Um ano, você fala, caralho, velho. Tô sentindo falta. E meus amigos, que você ligava pro cara e falava, vamos ali no bar, vamos tomar uma. É amigo novo, é gente nova, as piadas não funcionam, a cultura é diferente. Então, muda um pouco a sua existência, assim, tá ligado? Você precisa... Tem outras coisas pra você se adaptar, que, de novo, por mais belo que tudo isso seja, né, como questão de segurança, infraestrutura, hospital, casas, tem um carro legal, tal, mas tem outras coisas, outros aspectos que nesse eu comentei, né, o seu dia a dia, as músicas que você ouve, você liga um rádio, você tá ouvindo notícia no seu idioma, você sabe o que tá acontecendo. Aqui você liga o rádio e fala, mano, o que tá acontecendo? Porque eu entendo algumas palavras. Nossa, alguém a inflação não sei o quê. Putz, aconteceu alguma coisa em tal cidade, mas tipo, a coisa que é até irrelevante, tá ligado? Mas são coisas que no dia a dia faz falta. É como se tirasse pedaços de você, sabe? Que às vezes o pessoal não considera quando vai morar fora. Você supera isso? Supera, o tempo passa. Eu tô há 3 anos aqui e em geral já passou.
Mas são coisas a se considerarem também, porque é emocional, tá ligado? Não é tão fácil e tal. E eu vim, minha esposa daqui, então eu vim com muito suporte, eu não precisei procurar casa pra morar. Questão de documentação, ela sempre tava indo fazer pra mim, me ajudar. Se eu falar alguma coisa que eu não entendi, cara, ela sabia e tal. Então muita gente que vem do zero, sem nenhuma ajuda, sem nenhum suporte, o perrengue é ainda maior. Eu diria que eu tive esse suporte muito grande dela. Mas enfim, só fui acrescentando outros itens aqui para falar dessa questão, né? A grana em si, às vezes, por mais que você ganhe a mesma coisa, nos mesmos parâmetros, você fez mais coisas, você cara. tem mais coisas aqui, é mais fácil aqui, você tem mais benefícios que acaba já facilitando para você, sabe? Já pondo na balança, né? Melhor não é? Cara, é melhor. Não adianta comparar. E tem uma coisa que o pessoal dá pouco valor, mas eu aprendi a dar mais valor quando eu tô aqui, cara, que é assim, aqui eles têm um dia da família. Literalmente, domingo é o dia da família. Você só vai ter parque aberto, mas shopping, loja, Tudo fechado. é fechado. Eu não dava valor pra isso, mas depois que você vê que o pessoal literalmente separa um dia pra estar com a família, você fala, porra, faz sentido. Você não precisa trabalhar, não tem hora extra, não tem plantão, não vai ter ninguém trabalhando. Domingo é só a aberto, família. aqui na Polônia é restaurante, né? Porque ir pro restaurante não Sim. tá aberto. Mas mercado é fechado. Preciso Sim. comprar um arroz. Mano, Já esquece, era. não tem. Segunda. Só vai ter posto de gasolina aberto, né? As lojas de conveniência. Sim. E restaurante. São os serviços essenciais, né? São os essenciais ali. Shopping, loja. Mano, esquece. É tudo fechado. Igreja, né? Igreja é tudo aberto, né? Sim. Então, assim, é isso que o Marcos falou. Então, um domingo no mês aqui abre as coisas. É o domingo Um domingo no mês, não, desculpa. 4 por ano, alguma coisa assim. Tem uns domingos lá aqui que também. funcionam. Não, mas acho que era mais isso, né? Acho que Cássio botou bem os pontos aí, que basicamente é os mesmos que eu tenho aqui, cara. Boa, mano. Benhur que tá entrevistando a gente, Benhur. Você tem mais tempo aí? Quer fazer mais perguntas? Fica à vontade, jovem. Pergunta, Cara, eu tenho 1 milhão de perguntas. Vou fazer uma parte 2. Eu acho que a gente precisa de uma parte 2, porque tem perguntas como: ok, mas eu sou um brasileiro na Europa. Como é a receptividade das pessoas que são nativas desses países com relação ao brasileiro, né? Polônia, problema zero. Cara, é isso que eu ia falar. Esquece. Problema zero. Eu sou bem receptivo aqui, cara. Esse é um... Próxima pergunta. Ping! Então, por exemplo, assim, a questão ali da comida, vocês comentaram, né, que são outras questões culturais ali, né, com relação a isso, que é com relação às legislações, né, coisas que, tipo, cara, como coisas que são no Brasil, Polônia, que é normal no Brasil, Polônia, mas... não pode beber na rua. Não, como é que é? Não pode beber na rua. Você tá no restaurante e tem a mesa lá fora, pode. Mas você sai com a latinha na rua andando, bebendo, não pode. Se a polícia pegar, é multa. Aqui na Alemanha, curiosidade, você pode tomar até 15 ml de cerveja e sair dirigindo, que não tem problema. Polônia, 0. 0.1, 0.2, então, ou seja, não bebe. Não pode. Porque tem algumas questões com relação a todo o processo trabalhista, quais são os direitos das pessoas dentro do trabalho, né? Como é que são as regras se existe como a CLT aí dentro, né? O que o cara tem direito, o que não tem direito, se tem férias, se tem... Como que funciona, por exemplo, esse sistema de trabalhar, né? Do work from anywhere, né? De X dias... Como que funciona isso tudo, sabe? Acho que tem várias perguntas ainda. Boa. Eu respondi de pronto só pra não perder. Só pra dar um spoiler aí, vamos fazer um parte 2. Férias são 30 dias úteis. Então, quando você vai marcar suas férias... Que é melhor do que o Brasil, porque é 30 dias corridos. Então, você desconta, você tira os finais de semana, então os seus 30 dias vai dar praticamente 1 mês e meio aí. Polônia são 28 dias. 28 dias. E com relação a CLT, você falou, cara, entre aspas, a mesma coisa. Quase tudo aqui é CLT, né? Quase tudo a mesma coisa, não muda. É bem raro você achar os contract, né? Que são os PJ aqui, os PJ, é difícil. Normalmente o pessoal é bem CLT mesmo. E dependendo da empresa, você pode trabalhar, que nem, por exemplo, a empresa que eu tô mudando agora também, em novembro começa uma empresa nova. Tamo junto, né? Porque eles têm escritório no Brasil, aí eu posso trabalhar do Brasil, por exemplo. Preciso viajar uma semana, ficar lá, trabalhar de lá, beleza. Mas é uma exceção, não é a regra, tá? Perfeito.
Pessoas, acho que as próximas perguntas eu gostaria de discutir um pouco mais. Acho que Boa. podemos deixar para parte 2. Parte 2 na sequência. Parte 2. um outro episódio, porque tem algumas questões um pouco mais detalhistas que eu acho que seria legal discutir um pouco mais. E até, inclusive, você que está vendo o episódio e tem as suas dúvidas também, Mande-nos. né? Mande-nos nos comentários pra gente já também responder na próxima live. Acho que vai ser bacana. Boa. Pessoal, era isso então pro episódio de hoje. Parte 1, descobrindo que vai ter a parte 2. Comenta aí suas perguntas nesse episódio aqui no vídeo lá no YouTube. E quem sabe a gente responde no próximo episódio pra você. Acho que a ideia do Ben-Hur de a gente fazer uma live, de repente, disso um dia, acho que é algo legal também. Vamos pensar nisso, acho que não teria problema. E, cara, episódio 1h20, hein, mano? Batemos recorde, que é o episódio mais longo. Recorde. Acho que o episódio mais longo deve ser o Caos Podcast. Eu acho que é o mais longo mesmo. Boa. Então é isso, jovens. Nos vemos semana que vem, um dia desse. Valeu. Falou. Valeu, pessoas. Tchau. Um abraço. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Acabou, esse episódio acabou, mas eu sei que esse conteúdo aqui somou, enriqueceu o seu conhecimento. Então, por isso, eu selecionei mais 2 conteúdos, mais 2 episódios aqui do DevSecOps Podcast que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Então, assiste esses 2 próximos episódios aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e não esqueça de compartilhar com a sua comunidade, com seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sei que eles também vão gostar e assim você ajuda eles a enriquecer também o conhecimento deles. Valeu, até a próxima!